O assunto que nós vamos estudar durante essa semana será a equação do segundo grau incompleta. Vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de situações-problemas. Equação do segundo grau incompleta. Vamos recordar? Vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de situações-problemas. Nós temos a equação do tipo ax² mais bx mais zero, que é a equação incompleta faltando o termo c, e a equação do tipo ax² mais c igual a zero, que é a equação incompleta faltando o termo b. Na primeira situação, para resolver, para encontrar as raízes, nós vamos colocar o x em evidência. Lembrando que x² é x multiplicado por ele mesmo. Então, nós temos um fator comum, que é o x, que aparece nos dois termos. Colocando o x em evidência, ou retirando o x dessa expressão, nós vamos ter x que multiplica ax mais b igual a zero. Pegando cada uma dessas partes e igualando a zero, nós temos que a primeira raiz vai ser x igual a zero. E a segunda raiz, ax mais b igual a zero. O b positivo passa para o segundo membro negativo. O a está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, na equação incompleta faltando o termo c, uma das raízes é sempre igual a zero. E a outra, menos b sobre a. Na equação incompleta faltando o termo b, nós vamos passar o c para o segundo membro. Ele é positivo, ele passa negativo. O a está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada, precedida de mais ou menos. Logo, na equação faltando o termo b, nós vamos ter sempre duas raízes opostas, ou seja, iguais com sinais diferentes. Vamos ver o primeiro exemplo. O triplo do quadrado do número de filhos de Moisés é 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Moisés tem? Então, primeiro o triplo. O que é triplo? 3 vezes do quadrado do número de filhos de Moisés. O triplo do quadrado do número de filhos de Moisés. O que é quadrado? Eu não sei a quantidade de filhos, eu vou chamar de x. Quadrado de x, x ao quadrado. É igual a 12 vezes o número de filhos, que eu chamei de x. Logo, nós vamos escrever a expressão 3 vezes x ao quadrado igual a 12x. 12x, ele é positivo, ele passa para o primeiro membro negativo. Podemos perceber que nós temos uma equação incompleta, faltando o termo c. Então, o que nós vamos colocar em evidência? Primeiro, x ao quadrado é x multiplicado por ele mesmo. E fatorando 2, já que eu tenho 3 no primeiro membro, eu posso lembrar que 12 é o mesmo que 3 vezes 4. Então, eu posso colocar 3x em evidência. Tirando 3x de cada um dos termos da equação, eu vou ter 3x que multiplica x menos 4. Igualando cada termo a zero, 3x é igual a zero e x menos 4 também é igual a zero. Na primeira situação, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 0 divididos por 3 é igual a zero. E na segunda, x menos 4 igual a zero. O 4 negativo passa para o segundo membro positivo. Logo, eu não posso dizer que Moisés tem zero, não tem filhos. Eu vou usar apenas o 4. Então, Moisés tem 4 filhos. Segundo exemplo. Um objeto foi atirado de modo que seu movimento descreveu uma parábola, determinando uma função h de x igual a menos x ao quadrado mais 9x. Parábola é uma curva, em que hx é a altura alcançada pelo objeto e x é a distância horizontal percorrida por ele em metros. Qual é a distância máxima atingida por esse objeto nesse lançamento, supondo que ele foi atirado da altura do solo? Lembrando que, para encontrar as raízes de uma função do segundo grau, deveremos fazer h de x igual a zero. Nós vamos igualar
essa expressão a zero e transformá-la em uma equação do segundo grau. Então, menos x ao quadrado mais 9x igual a zero. Para eliminar o negativo do primeiro membro, nós multiplicamos toda a equação por menos 1. Lembrando que multiplicar por menos 1 significa trocar os sinais. O que é x ao quadrado? É x multiplicados por ele mesmo. Como a equação falta o termo c, nós vamos colocar o x em evidência. Então, nós vamos ter x que multiplica x menos 9, igualando cada termo a zero. Então, na primeira parte, x igual a zero. Então, já encontramos uma raiz. Na segunda, x menos 9 igual a zero. O 9 negativo passa para o segundo membro positivo. Então, como a distância entre 0 e 9 é o próprio 9, né? 9 menos 0, 9. Então, o objeto alcançou a distância máxima de 9 metros. Resposta correta, alternativa B. Agora, vamos ver mais um exemplo. Uma tela retangular com área de 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 vezes a sua altura. Quais são as dimensões dessa tela? Então, na largura eu vou colocar, na altura eu vou colocar x, na largura tem 1,5 vezes, né? 1,5 vezes x. Lembrando que a área é o comprimento vezes a largura. No probleminha, nós vimos que a área é 9.600. Então, x vezes 1,5x é igual a 9.600. X vezes x, x ao quadrado. 1,5 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 9.600 divididos por 1,5 vai ser igual a 6.400. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. E raiz quadrada de 6.400 é igual a 80. Então, nós temos duas raízes, menos 80 e mais 80. Como nós estamos trabalhando com comprimento, a medida negativa não serve. Então, nós já vimos que x é igual a 80, que é a altura. E a largura, 1,5 vezes 80 é igual a 120. Esta tela tem as dimensões de 80 centímetros de altura por 120 centímetros de largura. Vamos ver mais um exemplo. Qual o número que é elevado ao quadrado e somado a 25 resulta em 89? Então, nós vamos ter, primeiro, eu não sei que número é esse, eu vou chamar de x. X ao quadrado somado com 25 igual a 89. 25 positivo passa para o segundo membro negativo. 89 menos 25 é igual a 64. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. E raiz quadrada de 64 é 8. Então, nós temos os números menos 8 e mais 8. Os números são 8 negativos e 8 positivos. Então, tanto um como o outro, se você elevar ao quadrado e somar com 25, você vai ter como resposta 89.